Agora a gente vai para o foco na terceirização. Então a gente vai focar agora na terceirização. Então quais são as estratégias para você focar em terceirizar os seus investimentos? Então você vai ter basicamente 4 estratégias. Estratégia de caixa, de ganho de capital, de previdência e de renda mensal passiva. Então, essas são as estratégias. Então, estratégia de caixa é o quê? Você ter um caixa, você ter um montante para você aproveitar oportunidades. Essas oportunidades podem ser as diversas possíveis. Então, você pode ter, por exemplo, eu tenho uma oportunidade de comprar uma, um celular, qualquer coisa de consumo que está em promoção, por exemplo. Você vai ter o caixa para isso. Você pode ter alguma oportunidade, algum fundo de investimento top que está fechado e ele abre para novos aportes. Você tem o dinheiro para isso. Você pode acontecer alguma coisa com o mercado e as ações caírem, entrar em crise e aí os preços vão estar lá embaixo, você tem caixa, você compra mais, desculpa, que o mercado vai voltar. Então, você tem sempre ter um dinheiro rápido ali para você aproveitar oportunidades da vida. Então, você está empreendendo e aí você precisa comprar, você é dono de empresa, você precisa comprar um novo galpão, você precisa comprar uma nova unidade, e aí você tem esse caixa. Então, tudo que vai determinar na sua empresa é o caixa. Quanto que ela tem de caixa, quanto que ela está movimentando ali de caixa, que a gente pode aproveitar as oportunidades de negócio. E onde você vai deixar esse dinheiro para o caixa? Renda fixa de liquidez imediata. Essa é a melhor opção. Por quê? Porque você vai ter um investimento que vai te dar um retorno, mas ele é um risco pequeno. Então tem que ser um dinheiro rápido e não pode ter o risco de perder aquele dinheiro. E tem que ser de liquidez imediata, porque você vai precisar transformar aquele título, aquele investimento em dinheiro vivo rápido, em caixa, em moeda rápido. Então pode ser um Tesouro Selic, é o mais utilizado. Pode ser um fundo de investimento com liquidez imediata, onde tem uma carteira de títulos. Então, essa é a estratégia. Então, você guardar o dinheiro em renda fixa de liquidez imediata. Esse é onde você vai colocar os seus recursos para a estratégia de caixa. Que é você deixar o dinheiro realmente não parado, mas minimamente mantendo o seu poder de compra para que quando apareça a oportunidade, você ter esse dinheiro. A estratégia de ganho de capital é você aumentar o principal investido. Então é você colocar R$ 1.000 e esses R$ 1.000 transformar em 10 mil, em 20 mil, em 100 mil reais. E como que você faz isso, né? Você pode fazer isso de diversas formas. Através de fundos de investimentos. Então, fundos de investimentos em ações, fundos de investimento multimercado, em ETFs, fundos de índice, né? Renda fixa também. Então você é uma estratégia, são alocações que você vai fazer visando o aumento do capital. Então você vai colocar 1.000 e vai esperar resgatar mais do que 1.000. Então você vai ter que vai terceirizar, você vai colocar em fundos de investimento em que o objetivo é esse. Você não vai receber nada no mês, você vai receber só lá no final. Então o prazo de investimento é de 5 anos, é de 3 anos, é de 2 anos. Então, lá na frente, que você vai ver o resultado desse ganho de capital. Então, essa é a estratégia, né, que você vai fazer. E aí pode ser COI também, ações. Ações, geralmente, você vai colocar as ações nas small caps. O que é small cap? Small cap são ações pequenas, empresas pequenas, que têm grande potencial de crescimento. Então, você vai pegar uma empresa que abriu capital agora, que ela ainda está pequena no mercado, ela tem bastante market share para alcançar, ela tem muita margem de crescimento. Empresas de tecnologia, por exemplo, são um bom exemplo. Então, ela tem uma boa perspectiva de crescimento. Você
você não está visando nada de retorno do lucro da empresa. Principalmente porque as small caps geralmente começam com prejuízo e tal, mas você está visando no crescimento do capital, no crescimento do equity da empresa. Então essa também é uma forma de você investir no ganho de capital. Uma outra forma que a gente viu lá nos jargões é o Value Invest. O que é o Value Invest? Você faz o fluxo de caixa dessa empresa, fluxo de caixa futuro para 10, 15, 20 anos, 5 anos, e aí você traz todo esse fluxo a valor presente. Então, quanto que hoje, considerando todo esse ganho futuro, essa empresa vale? Ah, vale tanto. Então, baseado nisso, você compra a ação, se ela estiver mais barata, e aí você sabendo que essa ação vai alcançar esse value invest. E aí você precisa de realmente, ou se você quiser mesmo fazer esse value invest, vai ter que estudar bastante, vai ter que se debruçar nos estudos e você fazer o seu próprio value invest ou terceirizar também. E aí você escolhe um assessor ou você busca sites que já te dão esse valor e aí baseado nisso você compra aquela ação para você ter o ganho de capital e sempre você ter que calcular o período, né? Então, às vezes você dobrou o capital, mas em quanto tempo? Em 10 anos? Ah, você dobrou o capital em um ano, em 2 meses, em 3 meses. Então, tem que ver também qual é o tempo, qual é a perspectiva de tempo que você tem para ter aquele dinheiro retornado para você. Então, qualquer uma dessas estratégias aqui, você tem que se perguntar quanto que vai retornar? Qual o dinheiro que eu preciso aplicar? Quanto que vai retornar? Em quanto tempo vai retornar? Então, são 3 perguntas. Então, quanto que eu preciso aplicar? Qual o dinheiro que eu preciso colocar? Qual o dinheiro que vai me retornar? E em quanto tempo esse dinheiro volta? E aí você tem a estratégia de previdência. O que é a estratégia de previdência? A estratégia de previdência é você pensar no longuíssimo prazo e na sucessão de bens. Então, a previdência ela é a melhor forma para você fazer algum tipo uma estratégia de sucessão de bens. Então, às vezes, se a gente não quer que nada de ruim aconteça, mas se acontecer, aquele dinheiro da previdência vai ser algo que vai ser transferido diretamente para os herdeiros e os herdeiros com aquele dinheiro vão poder estabilizar, pelo menos durante um período, um mês, dois ali, e depois o resto do patrimônio já vai ser realocado, né? Então é uma estratégia de sucessão de bens, basicamente, e para manter um nível, né, de renda lá na velhice, porque ele sempre é um investimento a mais de 10 anos, né? Então, é um investimento que você tem que pensar para mais de 10 anos. É um investimento onde que você se aposenta e mantém o seu padrão de vida. Esse é um investimento de previdência, a estratégia de previdência. E aí você tem a renda mensal passiva. O que é a renda mensal passiva? É você fazer acontecer o efeito bola de neve. Então você põe a moedinha, rola a bola de neve lá em cima, ela vai rolando, rolando, vira uma bola de neve gigante. Então essa é a renda mensal passiva. Você ir aportando e colocando valores até que o rendimento mensal que aquele investimento te dá supra as suas despesas ou até mesmo ele retroalimenta, né? Então o efeito de bola de neve ele vai acontecer na seguinte situação: você está investindo, fundos imobiliários, por exemplo, está investindo, um fundo vale R$ 100. Aí você vai colocando dinheiro ali do seu bolso. Quando esse fundo tiver um capital suficiente que o retorno que ele te dá for R$ 100, eles mesmo se acumula sozinho, porque ele rende R$ 100, ele compra uma cota, rende R$ 100, ele compra outra cota. E ele vai, e aí o efeito bola de neve fica automático. Você não precisa mais colocar dinheiro no seu bolso. Claro que você vai sempre aumentando o aporte, mas é só para você ter uma ideia, né, de como que esse efeito bola de neve ele acontece. Então, tipos de investimento. Fundo imobiliário, na minha opinião, é o melhor, porque ele tem renda mensal efetivamente. Praticamente 90% ou mais dos fundos imobiliários pagam aluguéis, pagam rendimento mensalmente. Você pode escolher também ações,
que pagam dividendos altos, às vezes até mensal. Tem algumas empresas que pagam dividendos muito pequenos todos os meses, mas em 2 ou 3 meses do ano pagam um dividendo maior. Então você pode ter também essa estratégia. Diversificação, né? Com certeza, você diversificar em vários tipos, para você ter várias rendas. Fundos imobiliários, dentro do fundos imobiliários de tijolo, de papel, de agro, ações que pagam mensalmente, ações que pagam a cada 3 meses, ações que pagam em 6 meses, ações que pagam uma vez ao ano. Então a estratégia é você não pensar em quanto que vai ter de ganho do capital. Se você colocou R$ 100, por exemplo, ele está valendo 80, mas está te dando um retorno de R$ 10, o que importa é esses R$ 10, não os 80 ou 100. Então, esse é o foco da estratégia de renda mensal passiva. Nessa estratégia também, a gente pode fazer com renda fixa. É um pouco mais complicado, mas você pode fazer. Você pode escolher uma renda fixa, onde você tem o vencimento deslocado da carência. Então, da liquidez, né? Essa é a liquidez. Então você tem um título que vence, por exemplo, em 2030, sei lá, e a liquidez dele acontece em 2025. Então você vai aplicar hoje, você vai deixar 2 anos lá o dinheiro parado, rendendo. Quando chegar em 2025, ele vai ter a liquidez, significa que você pode sacar esse recurso e ele te retornar e ele virar dinheiro na sua mão. Então você pode de 2025 a 2030, que é o vencimento do título, você tendo um retorno mensal de acordo com a taxa que foi acordada. Então também é uma estratégia que você pode fazer pensando na renda mensal passiva. Então tem diversas formas que é uma. Então o agrupamento dessas quatro estratégias, caixa, ganho de capital, previdência e renda mensal passiva, é o que você precisa focar e que você precisa terceirizar. Então, caixa, você já deixa num fundo de liquidez imediata, você coloca o dinheiro lá e deixa parado, para você ter oportunidades de comprar coisas mais baratas. Ganho de capital, você ter o equity, aumentar o seu patrimônio. Previdência, você pensar na sucessão de bens e na velhice, manter o padrão de vida. Renda mensal passiva é fazer o dinheiro trabalhar por você e você não ter esforço sobre esse dinheiro.